Esse aqui é o veículo ideal para quem quer um Land Rover Defender, só que por menos da metade do preço. Trata-se, minhas amigas e meus amigos, do GWM Tank 300, que é um SUVão, um jipão que pretende unir aí capacidade off-road com luxo e conforto. Vem comigo que eu vou te contar nesse vídeo todos os predicados, todos os detalhes desse camarada aqui. Antes, no entanto, de eu te mostrar o que esse SUVão tem, deixa eu te convidar, se você ainda não tiver inscrito, a se inscrever no canal de Autosport. E por favor, deixe sempre aquele like nos nossos vídeos para dar aquela força no nosso trabalho. E também não se esqueça, quando se inscrever, ativa o sininho para receber todas as notificações e ficar sabendo quando nossos vídeos forem publicados. O Tank 300 ele desembarca no Brasil por um preço sugerido de R$333 mil. Já estou falando o preço aqui na hora, aqui de lata para vocês no comecinho do vídeo, mas fiquem aqui comigo, por favor, que tem muito mais coisa. Inclusive, vale destacar que esse preço ele é promocional. Ele é válido somente até o fim de abril e depois em maio a montadora ela vai fazer um reajuste aí. Imaginamos que ela vai fazer um reajuste desse preço. Ela ainda não informou qual que vai ser a estratégia acerca da precificação desse modelo depois do mês de abril. E isso, se a gente comparar, né, que nem eu fiz a comparação lá no comecinho, o Land Rover Defender, se a gente pegar a versão ali de entrada dele, ele já está partindo ali da casa de 700 mil altos. Então, por menos da metade do preço, como eu muito bem coloquei, você pode levar esse camarada aqui para casa. Vamos aqui agora ao design, pessoal. Vamos lá. Aqui no meio, como vocês podem notar, nós temos a insígnia da família Tank, da GWM, é uma família mais voltada para veículos aventureiros, de fato, né? Nós temos a família Ora, temos a família Way, que é mais de luxo, que está chegando ao Brasil em breve, inclusive deve chegar, de acordo com a GWM, no segundo semestre. Temos aqui, inclusive agora vale frisar aqui, antes de mais nada, que esse carro ele me remete muito ao Classe G, ao Mercedes Classe G. Não sei para vocês, deixem nos comentários aí o que vocês acham acerca, pelo menos da dianteira desse carro, principalmente esses faróis arredondados aqui. A única nuance, né, na realidade, é que você tem o repetidor aqui que ele corta o farol arredondado. Mas agora, assim, dianteira é muito parecida. Temos uma questão também para evidenciar robustez, no caso, que aqui você tem o para-choque aqui em preto, temos os sensores aqui também devidamente posicionados, os faróis eles são em LED, assim como as luzes de neblina. Pessoal, além de Mercedes Classe G, eu acho que tem uma curiosidade também bem interessante para trazer para vocês aqui, além desse capô mais vincado, ele, né, é mais elevado justamente para dar essa questão aí de robustez, de mais deixar esse carro mais parrudo, mas ele me lembra muito os jipinhos soviéticos, os UAZ, que ficaram muito famosos durante o período de Guerra Fria. O governo soviético, né, na verdade, o pessoal na Rússia, né, na época, União Soviética, e também os governos, né, dos países que eram países satélite ali, né, que faziam parte da União Soviética, utilizavam muito aqueles jipinhos UAZ. Além disso, aí depois a gente mostrando aqui lateral, mostrando traseira, ele tem um pouquinho também de outros SUVs. Ele tem um pouco de Land Rover Defender, tem um pouco de Jeep Wrangler, tem um pouco também até de Lada, né, que é outro veículo também, outro SUVinho soviético, também um pouquinho de Niva, né, no caso, que também fez muito sucesso na União Soviética, fez muito sucesso na Rússia. Mas ele realmente, principalmente no interior, tem muita cara de Mercedes. Agora estou aqui de ladinho porque eu quero mostrar para vocês outros elementos aqui do Tank que remetem a outros SUVs do segmento, né? Então, deixem realmente nos comentários porque tem muito elemento interessante de carros diferentes nesse veículo aqui. Mas vamos ao Tank, vou mostrar o que o bicho tem. Temos aqui esse paralama aqui bem bacana em preto. Temos aqui rodas pintadas em preto de 18 polegadas, calçadas por pneus 265/60 de uso misto, vale frisar. Os freios são a disco nas 4 rodas. E aí vamos seguindo mais aqui para a trasinha. Temos aqui retrovisores com rebatimento elétrico, temos repetidor aqui de seta, assim como lá na frente, e temos uma câmera aqui. Vale destacar que esse carro ele tem uma câmera 360 com uma resolução muito boa, inclusive. E por falar em jipão, não poderíamos deixar de dizer, aqui temos estribo, né? Temos estribos laterais e o rack de teto também, complementando esse visual. Visual esse, pessoal, que a GWM inclusive já citou
que ela vai levar para as concessionárias dela, para a rede, uma linha aí de 30 acessórios, até porque todo jipão, né, todo veículo dessa estirpe tem que ter uma linha bem acessorizada. Então a gente tem até acessórios que remetem ao Defender, como por exemplo uma escadinha. E aqui pra gente finalizar aqui, mostrando de ladinho para vocês aqui esse veículo, temos desse lado, vale lembrar que trata-se de um PHEV, então desse lado aqui a gente tem a tampa que você abre e você tem o bocal aqui para, né, abastecer aqui o motor a combustão, e do outro lado você também tem uma tampinha que aí você vai lá, abre para você plugar ali e fazer o carregamento da bateria. Vamos às dimensões agora? No quesito dimensões, o Tank 300 tem 4,76 metros de comprimento, 1,9 de altura, 1,9 de largura e entre eixos de 2,75. Vale dizer ainda que para ter aquela boa aptidão para off-road, claro, o SUV tem 32 graus de ângulo de entrada e 33 de saída, com vão livre do solo de 220 milímetros. Agora aqui na traseira vamos começar pelo Step, que não é temporário, ele não é de velocípede, tá aqui devidamente no suporte. Temos aqui também câmera de ré aqui devidamente posicionada, já falei que ele tem câmera 360 esse carro. Aqui temos as lanternas, que tem uma assinatura bem bacana, são lanternas verticalizadas, ao contrário inclusive do Classe G, né? O Classe G tem lanternas horizontalizadas. Aqui a gente tem o nome aqui na verdade, né, a família Tank tem mais de um veículo, tem o 500, por exemplo. A gente tem aqui o 300 evidenciando que esse aqui é o Tank 300. A gente tem também o posicionamento da placa mais ao lado. Aqui o PHEV para denominar que trata-se de um conjunto híbrido. E aqui o Hi4T, que é a arquitetura que eu vou falar um pouquinho dela para vocês no onboard lá dentro do carro quando eu estiver dirigindo. Aqui também a gente tem, obviamente, o nome do veículo e o limpador. Justamente por causa da posição aqui do Step, ele fica um pouco mais elevado. Agora vamos abrir as portas da esperança. O porta-malas ele tem essa abertura lateral. Agora a magia da edição colocou o gordinho aqui no banco traseiro do GWM Tank 300, e aí agora eu vou falar para vocês aqui, é um carro que tem um requinte bem interessante, muito bem acabado, tá? Acabamento realmente muito esmerado, tanto que nas portas aqui atrás a gente tem tudo bem, claro, plástico mais áspero ao toque, mas temos texturas diferentes, temos aqui tecido, costura aparente, bem legal mesmo. Aqui temos uma alça que também evidencia uma pegada off-road. Outro ponto, temos aqui os PQPs aqui também, que dão ainda mais relevância para esse caráter off-road. Aqui em cima e aqui do lado tem carro que não tem nenhum. E vamos lá, aqui a gente tem ainda porta-revista, porta-treco. Hoje, né, vocês só compram revista Auto Sport, obviamente, então é porta-revista Auto Sport aqui no banco do motorista e porta-revista Auto Sport aqui no banco do passageiro. Há ainda duas saidinhas aqui de ar-condicionado para dar aquela refrescada no off-road e também no shopping, por que não? Duas saídas aqui, duas entradinhas, duas portas USB convencionais aqui para carregamento. E um ponto aqui positivo desse carro, obviamente o túnel central não é tão elevado, então o passageiro que vai aqui no meio, ele vai de modo até confortável aqui, pelo menos para as pernas e joelhos, ele não é não há uma posição tão comprometedora aqui para ele. No entanto, um galho aqui, eu tenho 1,70 e não sei se vocês estão notando que minha cabeça está quase batendo aqui no teto, na posição que eu tô. Isso se dá por conta do teto solar aqui, o teto solar elétrico, e aqui ele vem até aqui mais ou menos a essa área, e isso compromete um pouquinho em termos de espaço. Já que eu tô falando dessa seara aqui, vamos mostrar aqui que tem iluminação para quem está aqui atrás também. E aí eu vou aqui para os bancos, que são muito bem forrados, tem uma forração bem interessante realmente, tem costuras aqui aparentes em branco e preto, temos texturas distintas também, uns perfurados que dão certa elegância a esse banco aqui.
E a gente tem aqui dá para você dar uma reclinada, né, nesse banco. Não sei se eu consigo mostrar para vocês. Ó, aqui joguei ele para frente e aqui eu posso jogar para trás também. Isso justamente se você quiser viajar um pouco mais reclinado, de maneira um pouco mais confortável, você pode viajar desse modo, ou você pode viajar também nessa posição que eu tô. E além disso, se você puxar também os bancos para frente, você tem aqui um ganho ainda em termos de bagageiro. Ademais, temos ainda este apoio de braço com porta-copos bem bacaninha. E aí, né, encosto de cabeça e cinto de 3 pontos para todos os ocupantes. Para finalizar, 2 adultos, uma criança suficiente. Tudo bem, um terceiro adulto até cabe aqui, mas você vê até pela disposição dos bancos que não é um carro feito para 3 ocupantes especificamente. Mas 3 pessoas aqui vão... 2 adultos e uma criança, vão muito bem aqui atrás do GWM Tank 300. Agora eu estou aqui na posição do motorista para mostrar a infinidade de coisas que nós temos aqui no GWM Tank 300. Olha só, o volante revestido aqui em couro, né? A base não é aplanada, mas tem uma costurinha em branco bem bacana. Temos aqui, vale destacar que o sistema de som desse carro é bem legal, então eu já estou aqui na dianteira. Ele tem 9 alto-falantes, são 4 médios, 4 tweeters e um subwoofer. Temos ainda aqui um painel, como vocês podem ver, muito bem esmerado, só que remete a quê? Lembra a quê? Lembra Mercedes, né? Fala pra mim, lembra Mercedes? Principalmente as saídas de ar arredondadas. Vale frisar, pessoal, que esse carro teve o interior reestilizado na China, mas chegou aqui com este visual ainda, que é muito bonito. Temos soft touch aqui em cima, temos aqui um escovadinho aqui também bem bacana. As telas são integradas, similar à Mercedes também. Então essas 2 telas aqui, a do painel de instrumentos e a da central multimídia, ambas têm 2,3 polegadas e compõem aqui juntas, né, somadas, elas têm 24,6 polegadas. São muito boas, tem uma visão ótima aqui para o condutor. O painel de instrumentos, ele tem 3 modos aqui distintos que você pode utilizar aqui. Bom, vamos aqui para o console central, que também evidencia a robustez e também o luxo desse veículo. Carregador de celular por indução, a posição aqui. Temos saídas aqui, as portinhas, né? Aqui temos uma USB-C e temos uma convencional aqui. Temos o relógio, vale destacar também, bem interessante, entre as saídas de ar aqui ao centro, bem elegante. Coisinha meio germânica também. Mais pra cá a gente tem os botões, os comandos, né? Temos aqui os comandos para os modos de condução. Temos também ao lado o botão para você definir 4x4 e 4x4 com reduzida. Temos aqui embaixo também os botões de bloqueio do diferencial. Temos também o botão que você faz ali, você ganha 20% de acordo com a GWM na hora de você fazer um movimento de manobra do veículo. Então, você está numa vaguinha mais apertada ou vai fazer uma manobra, você aperta, você aciona esse feature, você ganha 20% a mais aquilo de diâmetro, no caso de giro aqui, tá? Então temos aqui ainda o freio de estacionamento eletrônico, a manopla, que é bem interessante também, bem bacana. Aqui a gente tem um compartimento que é devidamente refrigerado, temperatura que vai de encontro à do ar-condicionado, bom dizer. Temos porta-copos também, temos mais um baúzinho. E aqui realmente, gente, é um interior bem bacana, bem interessante. Temos iluminação que pode ser personalizada por meio da central multimídia, é só você falar com ela, você dá um alô aqui para a central e você faz essa personalização. Além disso, o acabamento aqui também das portas, obviamente, é mais interessante, com mais materiais suaves ao toque. Cara, é realmente um carro que é bem legal, bem esmerado, como eu já falei, e tem realmente essa pegada off-road, como por exemplo, por meio dessas alças aqui que facilitam o acesso, né? Então é um carro que tem esse primor, esse cuidado com o off-road e um cuidado também para mostrar que ele quer evidenciar luxo, né? Os bancos também, vale destacar, tem ajuste elétrico, tanto do motorista quanto para o condutor. O do motorista tem 8 ajustes distintos e 3 memórias, então realmente uma coisa bem bacana. E ainda, se você estiver fazendo o seu off-road,
massagem. Olha só que legal. Então realmente é muita coisa aqui embarcada nesse GWM Tank 300, galera. Mas agora gostaria de convidá-los para a parte boa, que é dirigir este camarada aqui. Vamos nessa! Vou te passar agora minhas primeiras impressões acerca do GWM Tank 300. Esse carro aqui, de acordo com a GWM, inclusive, ele tem algumas modificações, na verdade não modificações, algumas tropicalizações, calibrações distintas para deixá-lo aí mais adequado, mais afeito ao cliente brasileiro. Vamos começar aqui, né, para começo na realidade de conversa, já vamos falar de conjunto mecânico. Trata-se aqui de um conjunto híbrido, esse carro aqui é um PHEV, ele tem um motor 2.0 turbo, injeção direta a gasolina, casa com ele um propulsor elétrico e juntos ambos fazem aí, né, no caso potência e torque combinados, 394 cavalos, temos 394 cavalos de potência e 76,4 kg de torque. E aqui tem, vale frisar, uma sacadinha bem interessante. O propulsor elétrico, ele fica posicionado entre o motor a combustão e a transmissão automática de 9 velocidades com conversor de torque. E aí, no caso, a maldade é que a transferência de torque, ela é feita por eixo cardan. No caso, a força, o torque do motor a combustão e o torque do motor elétrico combinados, eles são enviados, né, no caso, para a transmissão, e a transmissão é responsável mecanicamente por fazer essa transferência, essa distribuição, no caso, de torque para os eixos. A tração, por sua vez, ela é 4x4 sob demanda com reduzida. Na realidade, vale frisar que o 4x4 ele pode ser acionado até 100 km por hora. Já a reduzida, você tem que estar numa posição de neutro para fazer o acionamento dela. Além disso, bom também a gente destacar que o 4x4, esse modo 4x4, ele só atua quando na plenitude do conjunto, ou seja, somente em modo híbrido, tanto o motor a combustão funcionando quanto o propulsor elétrico funcionando. A bateria do GWM Tank 300, ela tem, isso já de acordo com o Inmetro, autonomia de 75 km em modo, né, em atuação puramente 100% elétrica. E ela, para quem, né, já tá assim, poxa, mas esse carro ele quer ser off-road, ele tem uma proposta off-road, inclusive ele tem uma capacidade de transposição de áreas alagadas de 700 milímetros. Então, poxa, esse carro quer ser off-road, ele tem essa proposta, quer atravessar áreas alagadas, mas e a bateria? Bom, a bateria, ela é protegida pelas longarinas e ela fica numa posição um pouco mais elevada. E também, de acordo com a fabricante, ela tem uma proteção adicional, uma proteçãozinha extra para água e também para poeira. Bateria essa, por sua vez, que fica sobre o eixo traseiro. Então a gente tem até, inclusive, uma distribuição de peso bem interessante aqui desse carro. Mas eu gostaria de adentrar, na verdade, na arquitetura, já que a gente está falando sobre posição e tudo mais, eu já falei de longarina aqui. Esse carro é feito sobre chassi de longarina. Ou seja, é uma construção, uma arquitetura muito comum para veículos que querem, veículos afeitos ao off-road, até porque garante maior rigidez, mais resistência e também você tem ali também uma manutenção mais barata. Ao contrário de determinados SUVs que querem ter essa proposta, dizem ter essa proposta off-road, como, por exemplo, o Land Rover Defender. O atual Land Rover Defender, ele é feito em monobloco de alumínio, que é muito mais caro para se manter. O custo de manutenção é muito mais elevado. E essa construção, inclusive, né, de monobloco em alumínio, ela também não oferece, além do custo potencialmente mais elevado de manutenção, ela também não oferece tanta resistência e tanta rigidez quanto um chassi de longarina. Como outrora, né, o Defender já recebeu tal, né, já foi construído, e antigamente era feito sobre chassi de longarina, que no caso, né, uma carroceria sobre o chassi de picape, se a gente for aqui usar uma terminologia mais simples. Então vamos lá, pessoal, agora vamos falar um pouquinho também sobre suspensão.
É uma suspensão que ela é muito bem acertadinha, tá? Tanto para off-road quanto para estradas. Pelo menos aqui, assim, eu tô num circuito controlado, eu fiz um off-road controlado, tô numa pista fechada, mas já dá para sentir que a suspensão ela é bem firme, ela tem um certo conforto, então ela oferece, né, além de conforto, ela oferece certa firmeza ao veículo também. A suspensão, inclusive, vale frisar, ela dá a esse carro, ela garante a esse carro a firmeza ideal para o tipo de proposta, mas também o conforto, absorve muito bem as imperfeições do solo, pelo menos esse primeiro contato aqui que eu tô tendo, para quem quer, para quem tá buscando aí mais conforto, para quem tá querendo viajar aí em estradas pavimentadas ou somente enfrentar aí as ruas esburacadas das nossas cidades. Vale frisar que o isolamento acústico também é bem interessante. Nós temos aqui os vidros, eles têm 3 lâminas, a gente tem um anti-ruído aqui, digamos assim, também, para você mitigar o barulho do motor aqui dentro, para que o barulho do motor não invada a cabine. Então você tem esse isolamento acústico bem feito, você tem uma suspensão que garante ao condutor e aos ocupantes certo conforto, e isso faz com que esse carro realmente também sirva como, e aí eu não vou usar aqui como pecha não, tá pessoal, dê esse carro aqui uma boa característica de soft shopping, ou seja, ele pode atuar bem no off-road, se você quiser fazer uma trilhazinha com ele, né? Não é que nem um ou outro aí de determinados segmentos e de outros fabricantes, mas também é muito bom aí para quem quer só rodar na cidade. E tal qual a suspensão, que é agradável, tal qual o habitáculo, que é agradável, a tocada é igualmente agradável também nesse veículo. O GWM Tank 300, ele tem uma boa aceleração, embora eu tenha sentido, mesmo com conjunto híbrido, né? Você poderia ter o propulsor elétrico ali dando aquela forcinha, mas não, eu senti um certo lag aqui, ainda decorrente do turbo, né? Do motor turbo a gasolina. Mesmo assim, você tem um 0 a 100 aí, de acordo com a fabricante, em 6,8 segundos, você tem boas retomadas adequadas, e o carro, para um veículo de 3 toneladas, ele freia bem. Ok, esses freios a disco, eles poderiam ser um pouquinho melhor redimensionados. Eu achei que às vezes aqui, pelo menos nesse primeiro momento, eu tive que pisar um pouquinho a mais para que eu pudesse segurar, né? Segurei um pouquinho mais aqui o ímpeto do carro, com um pouco mais de força aplicada no pedal de freio. Mesmo assim, é um comportamento que também não tem como deixar de ser num SUV que tem mais de 3 toneladas. Ou seja, do mesmo jeito, a gente tem, quando a gente pisa no freio de modo mais suntuoso, aquele mergulho da carroceria, e também quando a gente dá aquela acelerada mais gostosa também, a gente tem uma decolada, ou seja, nada demais, nada que fuja do segmento. Além disso, a rolagem de carroceria também, como não poderia deixar de ser, e também por a gente ter um centro de gravidade também muito elevado, a carroceria rola, não tem jeito, não tem como, mas nada também que seja extremamente prejudicial ou que fuja realmente deste segmento e dessa proposta de veículo. Além disso, pessoal, você tem umas características mais interessantes também acerca dessa questão de você primar por segurança. É um carro que tem, por exemplo, 6 airbags, tem sistemas de assistência ao condutor, ADAS, no caso, né, o pacote ADAS 2+, de acordo com a GWM. E aí, no caso, uma coisa que eu senti aqui, que deu pra gente já sentir aqui, é que, por exemplo, por conta do controle de estabilidade, quando você entra numa curva um pouquinho mais forte, e aí você vira o volante, você dá aquela esterçada, você não consegue, mesmo você aplicando força aqui no pedal do acelerador, você não faz com que o carro, ele não ganha, tá? Ele não continua acelerando. Isso porque, obviamente, é um comportamento um tanto quanto natural, né? Quando você entra numa curva, aí você quer dar aquela pisada, mesmo com o volante esterçado, mas você não consegue o veículo para te garantir mais segurança. É algo muito até típico dos veículos chineses. O veículo faz isso, ele dá aquela segurada até você deixar o volante aprumado, e aí sim você dá aquela
patada no acelerador e ele vai numa boa. Ou seja, assim, temos segurança, temos aqui um pacote bem interessante e uma tocada, conforme eu já falei anteriormente, bem suave, bem sossegada, e de agradar realmente a pessoas que gostam de um carro confortável e quem sabe também querem fazer uma trilhazinha. Bom, pessoal, para resumir, o GWM Tank 300 é um carro que ele é feito ao off-road, mas ele não abre mão também de um bom shopping. É um carro que tem boa dinâmica também, pelo menos nas minhas primeiras impressões, em asfalto e também nas ruas das nossas cidades. Será que vai fazer sucesso? Diz para mim nos comentários. Conta para mim nos comentários também o seguinte: você teria por R$333 mil um carrinho desse na sua garagem? Bom, pessoal, dito isso, vou ficando por aqui. Meu nome é Marcos Celestino, muito obrigado mais uma vez pela companhia, um abraço e tchau!